Meus amados irmãos, nós os pastores, aqueles pastores que trabalham em favor de trazer o alimento no tempo certo, a gente fica preocupado durante toda a semana, não no sentido de que eu vou falar, mas preocupado em não falar o que não é para falar. Então, não é a preocupação de trazer uma nova revelação, nem de trazer algo para que você fique impressionado, porque a própria palavra já nos impressiona, nós não precisamos de impressões, a própria Bíblia já nos deixa, impressionado com ela mesma. Eu estava vendo o pessoal da novela Jesus da Record, e tinha um cara lá, que ele fez o Simão Zelote, e ele foi estudar a Bíblia para poder conhecer o personagem dele, só que ele estava planejando suicídio. Começou a ler a Bíblia, entregou a vida a Jesus. Então a palavra é poderosa, entendeu? O outro que fez o papel de Jesus, que é do Dudu, né? Dudu começou a fazer o papel e tal, daí a pouco ele e a família toda foi para a Igreja Batista Lagoinha. Só por ler a Bíblia, vai mexer com essas coisas, acaba ficando crente, tá entendendo? Então, a própria palavra já faz todo o papel. Mas aquilo que eu quero compartilhar com você nessa noite, nesse lugar, é o alimento que Deus falou comigo durante essa semana. Ele usou algumas pessoas, tem semana que ele faz isso. Ele usou algumas pessoas para falar sobre o mesmo assunto, né? Eu recebi até um áudio engraçado, mandei para o Will, sobre esse assunto que eu gostaria de falar nessa noite, tá? Eu até coloquei aqui um título para que a gente possa nos guiar, né? Eu coloquei o título assim: Angústia, um sinal dos últimos dias, tá? Angústia, um sinal dos últimos dias. Gostaria muito que você, pela a grande misericórdia de Deus, me desse um pouco de atenção nesses minutos agora, para que nós possamos compreender a palavra de Deus, tá bom? O que nós temos falado nesses dias aqui, eu não gosto muito de citar essa parte que eu vou falar hoje, sendo sincero com você, porque nós temos vivido tempos de angústia. Mas eu gostaria de convidar você, antes de começar a falar, para que nós abramos as nossas Bíblias em Lucas 21. Lucas 21. E o Asaf pode deixar ele à vontade, né? A idade é essa mesmo. Esse tempo é um tempo de muita correria, né, Line? Tempo de muita correria. Irmão Zé que sabe também, né? Que fica com ele lá também durante o dia. Então é um tempo de muita corrida. Mas fica à vontade, viu, Rick? Nós vamos abrir Lucas 21, por gentileza, amados. Vamos ficar de pé para a gente fazer essa leitura. Lucas 21, o verso vai ser o 25. Nós vamos ler do 25 ao 28. Diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações. Tá bom? Angústia entre as nações. Em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Olha, irmão, tem gente que fala que não vai ter essa angústia final, essa grande tribulação. Só que o Senhor, Ele está dizendo aqui que as pessoas elas vão começar a desmaiar pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados, tá? Aí, então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Amém? Até aqui. Pai querido, estamos diante do Senhor. Eu quero te louvar por esse tempo de celebração, de adoração. Eu quero te agradecer, ó Deus querido, por essa comunidade. Ó Deus, pelos irmãos que se, ó Deus, deslocaram das suas casas para estarem aqui. E nesse momento eu quero te pedir, fale conosco, guia-nos na tua verdade. Usa-nos, ó Deus. Nos ajude, ó Deus querido, a entender a tua verdade. Ó Deus, unge os meus lábios, os ouvidos dos meus irmãos. Que essa palavra possa, ó Deus, penetrar o nosso coração
No nome de Jesus Cristo, eu oro a Ti, agradecido, também repreendendo o ladrão da semente, todo aquele que vem para roubar a palavra. Eu peço os Teus anjos em redor dessa casa também, ó Deus, os ministros que trabalham em favor daqueles que vão herdar a salvação. Peço, Senhor Deus, a Tua instrução sobre nós nessa noite. Fala, Senhor, conosco, no nome de Jesus. Fortalece o meu espírito, minha alma, fortalece o meu físico também. No nome de Jesus eu oro ao Senhor agradecido. Amém. Amém, querido, querida, pode se assentar. Obrigado. Meus amados, quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração essa semana, eu fiquei assim, fui parar para pensar, porque antes da pandemia a gente já estava vendo um fenômeno acontecer. Que fenômeno era esse? O fenômeno das emoções desequilibradas. O emocional das pessoas da terra está desequilibrado. Não sei se você concorda comigo, mas nós estamos vendo essas síndromes como em outra geração nós não vimos, não é? Eu venho já há mais de 4 décadas, daqui uns 3 anos eu vou 50, então eu vejo a terra entrando num declínio, numa queda espiritual, moral e também emocional. A terra está entrando num declínio emocional, e é sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa noite, sobre essa angústia que está sobre a terra. Quando eu falei na semana passada a respeito de alguns sinais, né? Eu deixei esse sinal de fora, porque eu quero falar apenas em uma mensagem. Eu gostaria de tomar algum tempo para conversar com você. Tá bom, querido? Amém? Então este sinal da angústia sobre a terra, sobre as nações, é um sinal sobre os últimos dias, é um sinal dos últimos dias, né? Então esse problema emocional, o problema das emoções desequilibradas, tem afetado muita gente. E aí, esse fenômeno aí não escolhe idade. Pode ser 9 anos, 10 anos, 11 anos de idade. Eu estava conversando com o meu irmão, com o Louro, e ele estava falando sobre Liz, né? Liz, ela da aula, e uma criança de 10 anos de idade teve que sair da aula porque estava depressiva. Então, 10 anos de idade. Uma outra pessoa também leu um livro, a jovem de 19, 20 anos, ela leu um livro e acabou assumindo o personagem do livro, e aí ela chora hoje, dia e noite também, angustiada por conta da leitura daquele livro. Então, nós estamos vendo assim vários testemunhos e depoimentos de pessoas que estão passando por problemas emocionais, né? Nós temos visto muitas síndromes nos nossos dias, a ansiedade, a depressão, né? E outras mais que eu não me recordo do nome aqui agora, mas estamos sendo invadidos por esses tipos de síndromes e de crises nas emoções. Agora, o crente fica angustiado. Crente pode ficar angustiado? É claro que sim. O crente, ele fica angustiado. A Bíblia diz em Salmos, no capítulo 46, verso 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, o quê? Bem presente na hora da angústia. Então o crente, ele também fica angustiado, ele também fica turbado, a mente dele também fica vamos dizer, desequilibrada. A mente do crente, ela também pode ficar aí. Antes da pandemia, estou falando antes porque depois da pandemia sumiu esse fenômeno, mas antes da pandemia, entre a nossa classe, a classe dos pastores, estava tendo muito suicídio e muita depressão entre pastores. Eu estou falando, irmãos, pastores, líderes. E quem sou eu para julgar esse tipo de situação? Porque eu nunca passei por isso, mas eu não posso julgar esse tipo de situação. Então, muitos pastores passando por problemas emocionais gravíssimos, e outros que tiraram a própria vida, né? E esse fenômeno também do suicídio, no meu tempo, não existia, né? Ele passou a existir, eu acho, eu não fiz pesquisa nem nada,
não posso nem dizer nada, mas eu acho que ele começou a ficar mais forte de uns 15, 20 anos para cá, não é? Então é um problema atrás do outro no que diz respeito às emoções. E o crente, ele pode ficar angustiado? Pode. Aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 8, olha só o que Paulo viveu aqui. 2 Coríntios 1:8 diz assim: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças. Está falando da tribulação, né? A ponto de perdermos a esperança da própria vida. Ou seja, Paulo, ele passou por uma tribulação tão grande, ele ficou tão angustiado, que ele perdeu a esperança da vida. Falou: não, para mim não tem mais jeito não. Aqui é morte certa. Até que no verso 10, ele vai falar que o espírito dele se armou da morte. Falou: eu vou morrer mesmo, mas estou com Jesus. Então, passou por uma angústia violenta. Outra passagem também lá em 2 Coríntios 7, a Bíblia diz que ele chegou, me falha a memória agora a cidade, mas ele chegou em um lugar, 2 Coríntios 7, verso 5, não é? E ele chegou lá nessa cidade e não teve descanso, ele não teve paz. Ele vai falar sobre problemas por fora, né? Lutas e batalhas por fora e temores por dentro. Paulo passou por isso, não é? Então o crente, ele passa por tempo de angústia, por momento de angústia, né? Agora, existem, irmãos, dois tipos de angústia. Existe dois tipos de angústia: a tristeza, a angústia produzida pelo mundo, e a tristeza, a angústia produzida por Deus. Agora, qual é a tristeza produzida pelo mundo? A tristeza produzida pelo mundo é justamente essa tristeza que nós já citamos aqui, essas síndromes e crises que estão sendo aí produzidas pelo mundo. Agora, a produzida por Deus, a tristeza que Deus produz, ela tem a ver com o peso do pecado que Ele coloca na nossa vida. A gente peca, Deus vai lá e coloca o peso do pecado em nós e nos leva ao arrependimento, não é? É isso que a palavra de Deus fala. Diz assim, 2 Coríntios 7, verso 10, diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Está vendo você? Está aqui comigo? Amém? A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Olha para você ver. A tristeza segundo Deus, ela produz arrependimento para a salvação, e essa tristeza que é produzida por Deus não traz peso sobre o cristão. Traz simplesmente o entendimento de que ele precisa se arrepender e mudar. Mas aí a tristeza do mundo produz morte. Então por isso que nós temos que saber se a angústia que nós estamos passando é uma angústia permitida por Deus, ou se é uma angústia, um ataque que está vindo do mundo. E como é que nós vamos saber disso? Deus, irmãos, Ele não vai permitir que os seus filhos passem pelo que estamos passando nesse tempo. Passe por esses ataques violentos. Não é plano de Deus. Deus não quer isso, Deus não permite isso. Mas existem coisas, portas, situações que nós abrimos, que podemos dar entrada para esse tipo de situação entrar na vida da gente. Então nós temos que ter cuidado com a angústia segundo o mundo, né? A angústia segundo o mundo, lá em Marcos, no capítulo 4, verso 19, Jesus fala sobre essa angústia. Ele fala assim: mas a fascinação pelas riquezas, né? A angústia por ter as coisas. Aí Paulo também, lá em 1 Timóteo 6, verso 9, Paulo vai falar que aquele que quer ficar rico cai em laço de muita tristeza e angústia, né? Ele passa por muita tribulação. Então é só um dos motivos dos quais eu estou falando para você que a angústia pode ser gerada na vida da pessoa. A pessoa vai para o Instagram de alguém e ela vê a outra pessoa lá postando Porto Seguro, Bariloche, Cancún, e aí ele fala: meu Deus do céu, eu estou aqui em Vitória da Conquista, tem misericórdia, e começa a ficar deprimido, né? E aquela outra pessoa que está lá no Instagram vivendo uma vida perfeita, Deus está vendo, né? Então, irmãos, todos nós,
estamos passando por tempo de angústia. E essa vida que é exposta nas redes sociais é uma vida mentirosa, né? Eu sempre falo, por que a turma não posta lá, né, comendo um ovinho, uma farofinha de ovo, um negócio que a gente come, né? Não tem coisa melhor. Então, queridos irmãos, essa angústia que é produzida pelo mundo é uma angústia que gera morte, né? Agora, o próprio Jesus ficou angustiado. O próprio Jesus passou por uma angústia. Lá em Lucas, no capítulo 12, o verso 50, a Bíblia diz assim, Jesus está falando aqui, é o nosso Senhor que está falando aqui. Lucas 12, 50. Mas existe um batismo, pelo qual tenho de passar, e como me angustio, até que o mesmo se cumpra. Está vendo? Tem um batismo, Jesus está falando. Eu vou passar por ele. E eu estou angustiado até que esse batismo se cumpra, que é justamente a cruz. Então, Jesus também vivia esse tempo de angústia, né? Então, queridos irmãos, a minha pergunta para você: o cristão, ele foi feito para viver o tempo todo de boa? Sem luta, sem tribulação, né? Aquela mensagem do pare de sofrer agora. Aquela mensagem, vai dar tudo certo para você. Ó, você vai atravessar o mar, né? Eu sempre digo que em 2001 eu não atravessei o mar. Perdi 2 filhos e fiquei do lado de cá do mar. Não teve dança, não teve celebração. Então, nem tudo, irmãos, nem tudo é festa para o cristão, não é? Mas aqui em Romanos 5:3 vai mostrar para nós o efeito da tribulação no crente. O efeito que a tribulação pode causar na gente. Aleluia, amém? O efeito da tribulação. Tem alguém aqui atribulado, irmão? Tem alguém aqui passando por angústia? Quando eu digo assim, angústia no trabalho, seu patrão perseguindo, um colega de trabalho, essas angústias nossas aqui do Ocidente, né? Essas angustiazinhas meia boca. Essa angústia de um problema com a esposa, com o esposo e tal, porque as angústias dos irmãos do Oriente é tipo assim, posso perder minha vida hoje, né? A angústia dos irmãos que estão lá sendo perseguidos é tipo assim, eu posso ser preso e torturado. Mas a nossa angústia de cá é uma angústia menos. É por isso que eu digo para vocês que nós não estamos preparados para sofrer. Os irmãos do Ocidente não estão preparados para sofrer. Nós aqui não estamos preparados para isso, né? O Sérgio, domingo passado, teve um acidentezinho aqui com a unha e acabou machucando a unha e doeu, mano? Hein? Chegava, dava choque, né? E aí os irmãos lá no Oriente, eles são torturados com agulha embaixo da unha, né? O irmão Iun, ele fala que é a maior dor que ele já sentiu e chegava a desmaiar. Então, essas eram as angústias de lá dos irmãos do Ocidente, do Oriente, né? Mas nós temos as nossas angústias aqui, não vamos desprezar nossas angústias, não. A única pessoa que eu ando com essa pessoa o tempo todo, que é o Will, é a única pessoa que não tem angústia nenhuma. O Will vive alegre o tempo todo. Meu Deus do céu, eu fico feliz. Graças a Deus, Deus me deu uma pessoa para andar do meu lado, que é uma pessoa feliz, para suportar minhas angústias. Mas Romanos 5, verso 3 diz assim, Romanos 5, 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Gloriar, irmão, é orgulhar. Paulo está falando assim, eu tenho orgulho por ser atribulado, pelo amor do Pai. O que Paulo está falando? Eu estou orgulhoso de estar vivendo essa tribulação, sabendo que a tribulação, ele sabia, sabendo que a tribulação produz perseverança, né? E a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Então, quando nós somos provados, algo está acontecendo com a gente. Quando a gente é atribulado, algo está acontecendo conosco. Tiago 1, verso 2, é um texto que me acompanha desde quando eu passei por uma das maiores provas da minha vida, que foi a perda dos filhos, né, dos gêmeos. Tiago 1, 2 me acompanha deste tempo para cá, e diz assim esse versículo: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passares por várias provações. Meus irmãos,
tende por grande alegria o fato de passardes por várias provações. Diga para o irmão do lado aí, tem que ficar feliz na tribulação. É isso, irmão, é isso que a palavra está dizendo. Amém, Aline? Glória a Deus, minha filha. que coisa forte, né, Deia? Esse texto é muito forte, né? Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança, tá vendo? A provação, assim como lemos em Romanos, estou em Tiago agora, produz perseverança. E o 4 diz: ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Então, a tribulação, a provação nos leva para a perfeição. Agora, a tribulação segundo Deus, aquilo que Deus permite que aconteça, porque tem tribulação na vida do crente que é ele que procura, tem tribulação na vida do crente que é ele que provoca. Está entendendo? Está comigo? Amém? A gente tem que ter cuidado com isso aí, tá certo? E aí, eu li um texto falando sobre angústia, que essa é a maior angústia que a terra vai passar, a angústia dos últimos dias. Nós estamos já entrando nesse tempo de angústia. Irmãos, só cego para não entender que 2020 mudou. Só quem não enxerga espiritualmente, para ficar cego espiritualmente e não entender que 2020 mudou. Mudou na igreja, mudou o cenário político, mudou o cenário da saúde da terra, mudou em vários aspectos, irmãos. Por exemplo, conversando com alguns profissionais de saúde aqui da cidade, eles estavam me falando que o hospital de base não vai lá não, porque não tem como receber, né? A UPA, uma prima de Daniela, ficou 26 horas deitada no chão para receber um atendimento na UPA. A terra está enferma, irmãos, sabe? Essa enfermidade mundial, que não pode falar o nome por conta da plataforma, essa enfermidade mundial que veio, ela não é brincadeira, né? Nós lá em casa, há umas 3 semanas, passamos por essa experiência, e até hoje nós estamos ainda com muito resquício, pelo menos a turma lá de casa, né? Menos Azaf, que é um cara jovem, que é um cara forte, é um adolescente, né? Que malha, né, Zaf? Recebe a palavra, Zaf. Recebe aí, mano, que eu estou profetizando sobre a sua vida. Então o Zaf está de boa, mas o resto da turma, no caso eu, Esdras, Dan e Jana, né? Bela também está gripadinha. Então a gente passou por esse pós aí, né? Estamos passando, e eu digo para você, para nós lá em casa, essa enfermidade não foi brincadeira. Pode ter sido para outras pessoas, né? Como o médico da Globo falou, que é uma gripezinha, né? Para outras pessoas, mas para nós a coisa deu uma mexida. Então, está cego a pessoa que não entende que as coisas começaram a mudar na terra de 2020 para cá. Tá aqui? Agora, ô Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta, mano. O que nós devemos ser, irmãos? Otimistas ou realistas na pregação da mensagem? Realista. O que nós devemos ser? Aquela pessoa que prega dizendo, não, está tudo bem. Enganar as pessoas dizendo, não, vai dar tudo certo na terra. Como é que nós vamos agir de agora em diante? Está entendendo? Porque desde 2015, Deus me deu uma mensagem, porque Deus vai julgar a terra. E eu venho carregando essa mensagem, porque todo profeta tem uma mensagem, irmãos. Eu não sou profeta, mas eu sou uma voz, e o Senhor me deu uma mensagem, e essa mensagem de 2015, ela me bagunçou tanto no meu espírito, que eu pregava em 2015, porque Deus vai julgar a terra, e ia falando coisas, eu comecei a ficar paranoico com essa mensagem, porque eu entrei tanto nela, que eu não quero pregar esse tipo de coisa, irmão, mas é o que o Senhor traz. Eu entrei tanto na mensagem, Zé, que eu ia para o Atacadão, e aí ali tem aquelas prateleiras grandes, e aí eu ficava ali,
Eu falava, velho, se acontecer um terremoto aqui, meu Deus do céu, a gente está tudo acabado. Eu ficava assim, aí eu ia, viu, Nai? Eu deitava lá em casa e a parede do quarto, o tanque fica em cima. Eu falava, velho, se acontecer um terremoto aqui, esse tanque vai cair em cima de mim aqui. Então eu estava paranoico com a mensagem. E aí eu estava assim, porque eu entrei muito na palavra, eu criei naquilo que ia acontecer. E começou, não foi, Will, a acontecer muita coisa em 2015. Muito terremoto, Colômbia, México e outros lugares, tsunamis, maremotos, começou vulcões e tal. Eu falei, meu Deus, é agora. Aí Deus deu um sonho para Adã. Nesse sonho, o próprio Jesus apareceu para ela. O próprio Jesus apareceu e falou assim, minha filha, diga para o meu filho para ficar despreocupado, porque não é agora. Mas aí o Senhor me deu para ela, deu uma data, que eu não vou dar para vocês aqui, porque a gente não pode mexer com data quando se trata dessas coisas. Mas essa data que o Senhor deu para ela, deu um ano, eu acredito que no ano que Deus deu essa data, as coisas começaram a desenrolar, começaram a acontecer. Porque foi muito forte. 2015 veio a data, e nessa data coisas estranhas começaram a acontecer. Então, amados irmãos, nós estamos vivendo no tempo da maior angústia sobre a terra. E aí, como eu disse a você, os hospitais estão abarrotados, né? A terra está doente. E aí, a gente está vivendo hoje um outro fenômeno, que é a inflação, por conta da guerra da Rússia e Ucrânia. A gasolina chegando aqui em Conquista a R$8, né? E o diesel está aí subindo para 7,10. Caminhões estão aí se planejando aí para saber se vão parar ou não vão. E aí tem outro fenômeno acontecendo também, meu amado Zé. A mais da metade da soja e do arroz e de outro alimento lá que eu esqueci agora, mais da metade está na mão da China. A China, ela está detendo mais da metade do alimento do mundo agora em 2022. Isso é o trigo. É soja, arroz e trigo. E essa guerra na Ucrânia agora, irmãos, ela desencadeou várias coisas, porque a Ucrânia é produtora de trigo, uma grande produtora de trigo também. A Rússia também é uma grande produtora de trigo. E o trigo é praticamente a substância base para toda a alimentação na Europa, no Brasil, no mundo. Está entendendo? E aí, essa guerra, esse conflito ali, está começando a desencadear uma inflação em todo o planeta, em toda a Terra. Na Europa, eu estava vendo uma moça que mora lá, ela falou que tem coisas lá que já subiram 50%. Né? A gasolina lá sobe todo dia. Só que assim, 2 centavos de euro, 3 centavos de euro. Mas todo dia a gasolina está subindo lá. Nos Estados Unidos, a gasolina também está subindo. Então, esse fenômeno que essa guerra está provocando nunca aconteceu no nosso tempo. Aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial, mas agora não aconteceu. E essa guerra de Rússia e Ucrânia pode desencadear a Terceira Guerra? Quem sabe? A gente não sabe, mas pode acontecer desse moço lá da Rússia começar a usar aí armas nucleares. Pessoas tiveram sonhos com ele usando essas armas, irmãos, e se as nações começarem a usar isso aí, é um problema para nós, acabou tudo. Então, eu não vim para você nessa noite aqui amedrontar você, nem assustar. Eu estou até falando tranquilo, com calma, não estou falando. Tem um filme que o pastor prega assim, e ele fala assim: a morte vem, se preparem porque a morte vem. Então, eu não estou nessa, entendeu? A gente está aqui, deparado, nós estamos meditando nas Escrituras, pensando a respeito do que está acontecendo neste tempo. E nessa palavra que eu estou ministrando para você nessa noite, eu peço a você no nome de Jesus. É o texto que eu quero ler para você.
aqui em Oséias 5, verso 15, vai mostrar essa última angústia, né? Oséias 5,15 diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, eles cedo me buscarão ansiosamente. Irmãos, que texto é esse aqui? Aqui o Senhor Jesus Cristo, em Oséias 5,15, está falando assim: irei e voltarei ao meu lugar. Depois da cruz, depois da ressurreição, Jesus está dizendo assim: eu vou-me embora. Eu vou-me embora. Até quando? Até que se reconheçam culpados. Até que eles reconheçam que são culpados. Falando a respeito de Israel. Isso aqui é especificamente para a nação de Israel. A nação de Israel vai passar por um tempo de uma prova, de uma tribulação tão grande, que nesse tempo de prova eles vão clamar pelo verdadeiro Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando eles reconhecerem que são culpados, eles vão começar a buscar o Senhor. Cedo me buscarão, né? Então, queridos, uma das coisas que a angústia faz é nos levar para a presença de Deus. Uma das coisas que a angústia faz é nos fazer buscar o Senhor. Não é verdade? Está angustiado, meu Deus do céu, tem misericórdia. Não tem outra coisa melhor de quando nós estamos angustiados do que ir para a presença do Senhor, né? Tem uns 3 anos por aí que eu tenho vivido um tempo de uma luta muito intensa. E eu não sei como é que vai ser lá na frente, mas estamos aqui na batalha. Eu sei que você também tem vivido suas lutas e suas angústias, mas olha, por favor, abra o seu coração para o versículo que eu quero ler para você agora e receba essa palavra. João 14, verso 1 diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. A versão antiga, a mais antiga, diz assim: não se turbe o vosso coração. Essa aqui que eu estou lendo é a Almeida atualizada, a nova Almeida atualizada. Diz assim: ó, que o coração de vocês não fique angustiado. Amém, querido? Deus não quer que nós vivamos angustiados. Aí Jesus continua dizendo: vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Você está vendo aqui? Você entendeu isso aqui? Deus não está preparando grande tribulação para crente. Deus está preparando um lugar para aquele que crê. Deus está preparando morada para nós. Deus foi para preparar morada, e por 2000 anos aí eu tenho certeza que essas moradas já estão prontas. E aí ele fala assim: quando eu for e preparar um lugar, verso 3, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Irmão, Deus não quer que nós vivamos angustiados. Não se turbe o vosso coração. Agora, qual é a nossa cura? Ele está falando assim: crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Irmãos, a nossa angústia, ela é aqui na terra, mas ele está falando: na casa do pai você não vai ter mais angústia, né? Aí que ele fala em Apocalipse 21, ele vai dizer 22, né, que lá não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor. A nossa angústia dessa terra, a nossa angústia que estamos passando aqui, essa angústia vai ser arrancada quando nós estivermos na casa do Pai. Mas mesmo assim, Ele está falando para nós hoje aqui na terra: não ande angustiado aqui nessa terra. Não viva angustiado aqui nessa terra. Filipenses 4:6 diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. É uma complicação esse texto. Quando ele fala não estejais ansiosos, não ande ansioso, é complicado, mas é uma ordem para nós, não andar ansioso. E aí Zé é pai de família, e ele preocupa com seus filhos e com sua esposa. Aí ele vai trabalhar, e aí hoje as coisas estão incertas, e ele fica angustiado, meu Deus, eu preciso sustentar minha casa, né? E aí vem Ricardo, e Ricardo vai lá e enfim, sobe imposto, agora não está subindo mais.
Angustiado por quê? Porque Ele quer sustentar a sua casa. A gente vive essas angústias aqui, mas o Senhor está falando assim, ó, não se turbe, não se perturbem, não fique angustiado. Crede em Deus e crede também em mim, porque na casa do Pai tem morada para todo mundo. Amém, gente? Glória a Deus. Então, a terra está vivendo um período o início de uma angústia, e quando eu digo isso, não de 2020 para cá, mas de alguns anos para cá, nós estamos vendo aí essas síndromes e crises, esse problema emocional, mas Jesus cura os problemas emocionais. Jesus cura problema na alma. Eu sou uma testemunha de algo que Jesus fez na minha casa em dezembro, que foi escandaloso, foi sensacional. Jesus, Ele cura todo tipo de situação. Então quero convidar você para a gente orar. Vamos ficar de pé e vamos orar, pedindo ao Senhor para que, se existe alguma angústia que esteja perturbando o nosso coração, que essa angústia seja arrancada, né? E Jesus fala assim, ó, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos aflições no mundo, né? Mas nós devemos ter um bom ânimo. Bom ânimo é o que? Coragem. Nós devemos estar cheios de coragem. Então nós vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor para nos livrar de todas as angústias, no nome de Jesus. Pai amado, Pai celestial, nós estamos diante da Tua presença e diante da Tua palavra. Nós estamos diante, Pai querido, de um tempo novo na terra, um tempo onde uma chave foi girada. Ó Deus, eu creio que nós estamos vivendo já no fim dos últimos dias, já estamos vivendo no final dos tempos e no fim desses dias, Pai. E eu quero te pedir nessa hora, acorda as nossas vidas, desperta-nos, ó Deus. Pai celestial, nós não queremos viver angustiado, olhando para essas coisas, com medo das coisas, Pai, como eu vivi em 2015, Senhor. Ó Deus querido, nós não queremos viver angustiado por olhar a Tua palavra, mas a Tua palavra nos diz, ó Deus, que quando essas coisas começarem a acontecer, nós devemos olhar para cima e exultar, porque a nossa redenção está perto. Então eu clamo ao Senhor, Pai celestial, nos fortaleça, fortaleça o nosso espírito, fortaleça a nossa alma, fortaleça nossas emoções, fortaleça o nosso físico, ó Deus, fortaleça a nossa saúde. No nome do Teu Filho eu clamo ao Senhor, Pai. Ó Deus querido, que toda angústia que tem vindo sobre o coração do meu irmão, ó Deus, seja neutralizada, seja arrancada, e que ele possa sair livre dessa tribulação, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu oro a Ti e agradeço no nome de Jesus. Amém.